O seu amor pelo rock and roll é maior do que seu amor pelo futebol? Pô, pergunta difícil, já começou difícil. A minha primeira paixão foi o futebol, né? Assim, começou cedo. Eu sou São Paulino e fui pro estádio do Morumbi quando eu tinha 7 anos. Foi meu primeiro jogo que eu assisti. Um dos discos que eu mais escutei, assim, naquela época, quando eu era mais jovem, era um disco dos hinos de futebol dos times do Brasil. Então eu sei vários, assim, né? Dos principais, assim, escutava muito. Então já tinha uma conexão musical com a paixão do futebol, né? E minha casa sempre teve muita música, né? Os meus pais, o meu pai gostava muito de música sertaneja, né? Tonico e Tinoco, Sérgio Reis. Minha mãe tinha uma coleção de discos bem eclética, assim, tinha muito samba, tinha Clara Nunes, Bete Carvalho, Martinho da Vila, tinha Elis Regina, tinha Bee Gees, tinha Beatles, tinha um monte de coisa, né? Aqueles discos de tema de novela, né? Também que tinha várias bandas, por exemplo, Genesis, eu ouvi pela primeira vez através de um disco desses, né? De tema de novela. Mas enfim, assim, a música ela sempre teve em casa, né? Minha avó tocava violão, ela veio da Eslovênia e tocava algumas músicas folclóricas eslovenas e alemãs, austríacas, né? Daquela região ali. E na verdade eu comecei a tocar com o violão dela, né? Foi o meu primeiro instrumento que eu tenho até hoje guardado com muito carinho. E com ele eu comecei a aprender as primeiras notas e o meu primeiro objetivo era tocar Starway to Heaven do Led Zeppelin, né? Quando eu fui para aula, assim, eu falei, eu quero tocar Starway to Heaven. Tá bom, então vamos começar com o Mi maior. Você falou agora, né, das suas referências, que você veio do seu pai, que a galera é do sertanejo e tal. E a gente tem um pouco disso, né? A galera do rock acaba sendo muito fechada para outros gêneros musicais e tal. E você, o Sepultura, vocês conseguem fugir disso muito bem, né? Ter relação com todo mundo e mesmo assim manter firme ali a alma rock and roll. Qual que é a importância disso, de ter essas referências, de estar lidando com todos os gêneros musicais? Porque música é música, né? Se você vê o Live Aid, por exemplo, que é uma das, né, uma das relações que tem aí com o Dia do Rock, não sei o quê, vê a gama de artistas que está lá e a diversidade que é aquilo, né? O rock and roll é muito mais amplo do que Elvis Presley, Bill Haley, né? Eu acho que o blues e o rock eles se confundem, né? São a mesma raiz e o heavy metal vem dessa fonte do rock and roll e do blues, né? O rock, você vê o Elvis Presley sobe no palco, começa a rebolar, vê a sensualidade, né? Como parte da música. Isso foi através do rock and roll. O Beatles, né? Deixar o cabelo crescer, drogas, feminismo, enfim, liberdades, né? Individuais e gerais e tudo passou através do rock and roll, né? Grateful Dead, Jimi Hendrix, né? E por aí vai, né? Então, acho que o rock, mais do que qualquer outro estilo, na verdade, acho que é símbolo de liberdade e, ao mesmo tempo, de união, né? O Sepultura é um exemplo, assim, nós tocamos em mais de 80 países, né? Através da nossa música, através do rock and roll, do heavy metal, né? E você vê como isso abre portas, né? Acho que é muito mais amplo do que só um estilo musical, né? Na verdade, é uma cultura, né? Uma cultura de vida, assim. O que que você tem como referência? Se antes você via Queen e ficava enlouquecido, hoje, como você faz para buscar as novas bandas, as novas referências? Em que você se apoia de repente para escrever, para fazer novas coisas para o Sepultura e para você mesmo, né? Pois é, eu estudo muito música, né? Eu passo a maioria do tempo com instrumento, ou tocando com Sepultura em turnê, ou ensaios, ou em estúdio, né, compondo. E eu não sou um caçador de música. Eu detesto ficar com um fone de ouvido toda hora na van, no avião, no aeroporto. Eu gosto de ouvir os sons ambientes, né? Eu gosto de ouvir as pessoas falando, algum som até irritante de algum breque de carro, ou da coisa da metrópolis de São Paulo. Quando eu entro num Uber ou num táxi, eu não peço para mudar a estação de rádio, porque eu não vou querer só escutar aquilo que eu já sei, né? Eu acho que eu coloco em situações assim, de desafios, né? De escutar uma música diferente, mesmo que eu não goste daquilo que eu ache muito ruim, sempre tem alguma coisa que você tira, né? Alguma lição, alguma influência, enfim. Então, eu também não sou aquele cara que fica procurando novidades ou fica baixando música, enfim, eu gosto de deixar a música vir naturalmente e eu tiro muito de ideias musicais, não da música em si, mas de livros, desses sons ambientes, de uma conversa com um amigo, trocar uma ideia, ou de uma experiência de uma viagem, né?
Então tem esse balanço assim de estar sempre viajando, a gente está sempre tocando com bandas interessantes, tanto bandas maiores ou mais, né, icônicas, quanto bandas menores ou bandas locais, que a gente está sempre tocando junto, abrindo um espaço no nosso palco, enfim. Como vocês são recebidos nesses lugares? Tipo, é uma banda brasileira que foi lá e que fez história e vocês são incríveis, reconhecidos internacionalmente. Então, como é isso? A galera recebe vocês como? Putz, é maravilhoso. A gente está celebrando o ano que vem 40 anos de história, né, de Sepultura. E o que mantém a gente vivo e forte são os fãs, né? São essas pessoas que compram ingresso, que lotam, né, as casas de shows onde a gente vai tocar. Depois de tanto tempo de altos e baixos, de mudanças, né, dentro e fora da banda, eu acho que a gente está num momento super especial, talvez o nosso melhor momento na carreira, justamente por essa fidelidade, né? Os fãs fiéis realmente que acompanham o Sepultura e que crescem com a gente e que ajudam a gente a crescer, né? Isso é muito motivante. E a gente é sempre recebido muito bem, assim, com muito entusiasmo, né? Com um sorriso no rosto. Apesar de muita gente achar o heavy metal uma coisa dark, todo mundo carrancudo, é uma coisa muito família. Você vê o vô lá com a camisa do Motorhead levando o neto com a camisa do Sepultura, ou do Slipknot, ou do Ramones, né? Ou do Kiss, enfim. Ouvindo os vinis, né? Que era do pai, ou do avô, do tio, uma pessoa mais velha, é muito isso, né? O rock and roll é isso, né? Uma coisa que passa de geração para geração, não é uma coisa que depende de uma moda ou de um momento específico, né? Eu acho que é uma coisa muito real, muito verdadeira, é por isso que está aí até hoje. O heavy metal, sem dúvida nenhuma, é o estilo mais popular do mundo. O que o Sepultura significa para a cena do rock and roll, assim? Cada um tem uma relação com a banda, e isso que é fantástico. Eu acho que você não tem um estereótipo do fã do Sepultura, né? A gente tem tudo. Eu acho que o legado é esse, que é possível, né? Ser uma banda do Brasil e fazer uma coisa com qualidade, onde a gente vai tocar nos mesmos palcos de igual para igual com grandes bandas lá de fora, né? Um know-how que a gente trouxe lá de fora, né? A equipe do Sepultura, que muita gente que passou pelo Sepultura hoje está trabalhando com Metallica, está trabalhando com Ghost, está trabalhando com grandes eventos pelo mundo inteiro, passaram pelo Sepultura, pelo know-how, né? De trabalhar em vários países diferentes, falar línguas diferentes, ver como a tecnologia ajuda, enfim. Eu acho que o legado é esse, de realmente mostrar que com trabalho, com dedicação, né, disciplina, foco, estudo, acho que é possível, né? Tudo é possível. Sepultura começou em 1984 em Belo Horizonte de uma maneira muito verdadeira, né? Apesar de todas as dificuldades técnicas de equipamento, de lugar para tocar, para ensaiar, etc., um monte de coisa. O espírito sempre foi muito verdadeiro, né? De fazer um som, de realmente fazer algo que a gente ama, né? De verdade, mano. E a gente está aqui hoje, até hoje, por causa disso, porque a gente ama o que a gente faz, né? Então o legado é esse, fazer uma coisa com respeito, com honestidade, não fazer para vender, ou para ser famoso, ou para aparecer na televisão, porque isso é muito breve e é muito ilusório tudo isso, não é real, né? O real é você ter uma relação direta com o fã honesta. Ó, estou fazendo isso porque eu acredito nisso e eu não quero enganar ninguém. Não quero, né, sei lá, mostrar uma imagem daquilo que a gente não é. A gente usa a nossa música com muita responsabilidade, né? De falar das coisas do dia a dia, de depressão, de meio ambiente, né? De um monte de coisa, de política, de tudo, né? Então, não é só sex, drugs and rock and roll, né? Vocês trabalham com vários projetos, sejam em álbuns, sejam projetos sociais. Você, na sua vida pessoal, trabalha com ONGs e faz trabalhos com outras entidades. Qual a importância disso? O que vocês têm feito? E por que vocês sempre discutem e reforçam a importância de tratar algum tema que vai fazer diferença, sabe? Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer como artista, é usar o nosso microfone para falar, e não para enaltecer as nossas doideiras e drugs e tudo mais, sabe? Com todo respeito às bandas que fazem isso ou fizeram isso, foram grandes influências para mim também, sabe? Mas eu acho que o punk, a onda punk, hardcore, influenciou muito o Sepultura nesse aspecto, de falar da realidade, né? Do punk na rua, sofrer preconceito, tomar porrada da polícia e etc, né?
E com 3 ou 4 acordes, o punk, meu, falou muito mais do que bandas que tocavam milhares de notas e falavam de fantasia e de sex, drugs and rock and roll, entendeu? Então acho que o Sepultura pegou muito dessa influência punk, de falar do dia a dia, de pegar ônibus, de ir pro ensaio, de realmente a gente sofrer preconceito, né? De polícia, cabeludo, é tatuado, é drogado, não sei o quê. Ah, músico não é profissão, músico é vagabundo. A gente teve que passar por tudo isso, inclusive com pessoas da própria família, não respeitando esse processo, né? Não todos, porque obviamente a nossa família foi muito importante para chegar onde a gente estava, mas a gente ouviu de tudo, né? Então é essa resiliência, né, de realmente fazer aquilo que você acredita e eu não vou falar um palavrão aqui, o resto que se exploda. Tipo, O que você acha disso? Da inteligência artificial nos palcos, de eu usar isso? acho, eu acho uma busca assim vazia, porque eu não entendo o objetivo disso. Assim, essa questão do tempo, né, da rapidez, da facilidade, para quê? Né? Para você se tornar um ócio, né? Não fazer nada, esperar tudo em casa. A gente já está assim, né? Para mim é um caminho muito esquisito esse da vida eterna, né? De você ter lá a hora que você quiser e criar uma imagem na sua cabeça e também a inteligência artificial ela é limitada de acordo com aquilo que a gente coloca lá, né? Enfim, até que ponto isso é um aliado realmente, né? Eu vejo várias coisas que são interessantes, né? Mas não sei, eu acho que a nossa capacidade humana de cérebro, de desenvolver, de meditar, né, de ter uma interação com a natureza, de respeitar a natureza e não ficar criando metrópoles. É esquisito você ter essa ideia de São Paulo que é uma capa de concreto em cima de um planeta vivo, né? Até que ponto isso é evolução realmente, né? É progresso, né? Eu acho que o caminho é o contrário. A gente está destruindo, a gente está poluindo, a gente está matando tribos, animais, a fauna, a nossa própria farmácia, que é a floresta amazônica, com tanta planta, tanta coisa que a gente pode resolver a gente mesmo, né? Com essa interação direta com a natureza, né? O respeito à natureza, respeito aos animais, né? Eu acho que esse é o caminho. E não a inteligência artificial que vai criar uma ilusão de uma coisa que não existe. Enfim, é um tema polêmico, obviamente, e já faz parte da nossa vida no dia a dia, e é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Mas é aquela coisa de nunca esquecer de onde você veio, da garagem, da floresta, da interação humana, né? Acho que a reprodução do ser humano não vai ser feita através da inteligência artificial, né? A gente vai ter que ser uma interação entre humanos, amor, respeito, carinho, paixão, né? Criar uma coisa de um conteúdo e aprender, evoluir, né? Acho que a vida é isso, é evolução. Respeitar a morte, né? A morte não é punição, a morte é uma escola, a morte é uma professora. Eu tenho passado muito isso esses últimos anos, né? Depois da experiência que eu tive através da pandemia, através da morte da minha esposa, o câncer, né? Todo o processo que aconteceu, e vi como a morte ela educa, a morte como ela dá mais ênfase, dá mais sentido à vida, dá mais sentido ao dia a dia, ao presente. Você não vai esperar amanhã para dar um abraço, falar um eu te amo para o meu filho ou para uma pessoa que você importa, não vai esperar amanhã, entendeu? Então a gente não pode ter medo da morte, a gente precisa falar da morte, a gente precisa falar de eutanásia, precisa falar de suicídio assistido, precisa falar de escolhas, de dignidade na hora da morte. Eu acho que a gente tem que investir na gente mesmo. Fazer o mundo melhor é fazer a gente melhor. Eu parei de beber faz 3 anos e meio já, comecei a meditar, tomar banho frio, respeitar o que o corpo está falando para você, escutar você mesmo um pouco mais, se conhecer um pouco melhor, se colocar em situações e desafios onde você vai se conhecer melhor. Você melhorando você mesmo como pessoa, putz, já é um passo excelente para tudo. Em relacionamento que você tem com as pessoas, em relacionamento que você tem com a natureza, com o seu trabalho, com a sua profissão, com tudo, né? O respeito no trânsito, né? Você fica um pouco mais focado, mais tolerante, vamos dizer assim, em relação a tudo, né? Inclusive a você mesmo, os seus limites, as suas raivas e etc. E é um processo, né? Um processo de auto
melhora. Eu acho que isso todo mundo pode fazer, sabe? Obviamente tem ONGs, doações, né, voluntariado, várias coisas que você pode fazer e que você possa se sentir melhor, que isso vai te ajudar no seu autoconhecimento também. Mas eu acho que você tem que investir em você mesmo, sabe? Resolver coisas que vão te ajudar na sua saúde, principalmente na sua saúde mental. Que a gente está passando um período muito difícil, né? Principalmente pós-pandemia, juventude muito ansiosa, as coisas têm que acontecer muito rapidamente por causa da internet, a velocidade das coisas. E eu acho que a gente tem que dar um break, né? Tem que dar uma. A pandemia nos ensinou muito. A pandemia foi, por um lado, uma tragédia, mas por outro lado foi uma bênção para muita coisa, sabe? Para você perceber ou reavaliar várias atitudes ou várias coisas que a gente estava num ritmo alucinante, que deu aquela parada para dar aquela respirada, né? E acho que isso é muito saudável. Então, invista em você mesmo. Acho que é o melhor que você pode fazer para o mundo. Nesse Dia Mundial do Rock, que recado você gostaria de deixar para a galera mais nova, para a galera mais velha, para os seus fãs, para todo mundo, assim, que você acha importante firmar nesse 13 de julho? Eu acho que é o mais enfatizar a liberdade, né, do rock and roll. Seja o que você queira ser, né? Rock and roll te deixa você pintar o rosto, deixa o cabelo crescer, deixa fazer tatuagem, deixa usar piercing, deixa usar camiseta preta com colorida, enfim, seja o que você pode ser, o máximo, né? E viva esse dia, principalmente, bota sua camisa de rock, mano. É, vá escutar, vai tocar, né? Vai num show, enfim. Viva a vida, acho que o rock and roll é isso, né? Saia para viver, não tenha medo, né, da vida. O hoje está aqui para ser vivido, né? E as consequências do hoje vão deixar histórias e lembranças do passado e marcar um caminho para o futuro. Nada mais do que isso, né? E o rock representa muito isso, né? Essa liberdade de ser, como eu já mencionei aqui, dos Beatles e, né, de tudo aquilo, das temáticas que o rock trouxe, da moda, né? O que seria da moda sem o rock and roll, sem o David Bowie, né? Sem tantos outros, Alice Cooper e tantos outros, né? Então o rock and roll está infiltrado e permeado em tudo que a gente faz, mesmo que você não goste, né? Você vê até o rock gospel, né? Foi totalmente influenciado pela encruzilhada. Obviamente eles não vão gostar disso, mas veio dali, né? E está sendo usado. Riffs do heavy metal com distorção, que foram criados pelo Tony Iommi do Black Sabbath, são reciclados e com outras letras e tudo, e tocados em igrejas e tudo, né? Mas a raiz veio dali, não tem como, né? Tudo bem que o gospel, o blues e tudo também tem essa raiz religiosa e tudo, né? E é isso, acho que o rock está em tudo quanto é lugar, porque ele é muito verdadeiro e é muito engraçado você falar com uma galera, um médico, um doutor, cabelo curto, não sei o quê. Falou em rock, ele fala, pô, já tive cabelo comprido, mano. Pô, já curti muito Kiss, já curti muito Iron Maiden. Ou ainda curto pra caramba, mas ó, minha tatuagem aqui embaixo do meu terno, sabe? Então é muito forte isso, é muito verdadeiro, né? Não é uma onda, não é um momento de sucesso de uma banda A, B ou C. É muito maior do que isso, né? Então, meu conselho é viva o presente, né? E curta. Rock and roll é liberdade. E é isso, Party Fest dia 25 de outubro. Em breve a gente vai ter mais informações. Eu queria agradecer muito o espaço aí. E desculpe se eu falei demais.